de risada. Eu sentei para dar risada naquele... Bom, boa tarde, boa noite, agora são 5 horas e 38 minutos, está começando o podcast Ivo Morgante, aqui agora com participação especial de Tony Castro. Era assim que a gente começava o Aqui Agora, então nós vamos começar sempre os nossos podcasts assim. Quero agradecer a você que está com a gente, eu quero agradecer a você que tem ficado com a gente aí, né, ao longo das semanas, porque eu e o Tony Castro estamos fazendo o Aqui Agora News, né, mostrando os casos da semana, essa coisa toda, e a gente quer fazer muito mais ainda, e vai precisar muito de você, vai precisar que você esteja com a gente sempre no nosso podcast Ivo Morgante, Aqui Agora, com participação especial de Tony Castro. Antes de falar com o Tony, eu vou falar com um grande amigo meu, uma amizade, nem sei se, eu não vou falar quantos anos, 5 anos, mais de 6 meses. Mais de 6 meses, né? Mais de 6 meses. 40 anos e tanto de amizade. Mas eu vou primeiro apresentar essa pessoa maravilhosa, com quem eu trabalhei muito tempo no Sistema Brasileiro de Televisão. Sim. E que é um dos caras que começou toda essa parada nossa aí junto com o Albino, com o Marcos Suíço, comigo, com todo mundo que estava lá, para fazer esse programa que revolucionou o jornalismo da televisão brasileira. Luiz Afonso Mendes, meu querido amigo Luiz Mendes, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, Ivo. Prazer estar aqui com você, com o Tony, e falar desse jornal que mudou a televisão brasileira e a nossa vida, né? E a nossa vida, a nossa vida mudou com Aqui Agora. É assim, né? É muito legal quando você faz uma coisa na vida que você percebe que foi pioneiro e que teve êxito. Sem dúvida. Né? É um negócio maravilhoso, né? Porque você pode falar, pô, eu fui o primeiro. Fomos nós. Fomos nós que fizemos. O Luiz tem uma frase que eu escutei dele uma vez num restaurante, que a gente estava comemorando até, era um aniversário do Aqui Agora, que a gente estava comemorando, e o Luiz olhou para mim, estava todo mundo lá, a equipe toda que tinha feito Aqui Agora, lá no restaurante, ele virou para mim e falou assim: essa equipe aqui, se tiver um louco que compra um canal de televisão hoje e queira um jornal amanhã, ela faz. E faz, né? Era uma equipe. Né? Mas antes de você falar, deixa eu cumprimentar meu amigo, meu querido amigo, Tony Castro. Como é que você tá, Tony? Beleza, tamo junto aí diariamente, né? A gente grava as notícias do dia a dia, a gente vai contando as histórias, dos assuntos, né, de repercussão mais importantes do dia. E o nosso podcast semanal, que tem agora Luiz Mendes aí, muita história para contar pra gente, né, Ivo? Muito bom. Você conheceu o Tony. Sim, já, né? Claro. Também uns meses atrás você conheceu o Tony, né? Bom, nós vamos falar hoje muito do Aqui Agora. Eu trouxe o Luiz Mendes e quero trazer aqui muitas pessoas. Sabe? Eu tive a felicidade de falar ontem pelo WhatsApp com o nosso querido amigo Albino Castro Filho. Grande Albino. E o Albino já garantiu para mim, eu acho que daqui a 15 dias ele está aqui também para a gente falar do Aqui Agora e para gente bater papo sobre o programa também. Quero ver se eu trago o Marcos Wilson, quero ver se eu trago os repórteres todas as pessoas, os apresentadores que também fizeram o programa. Eu quero trazer todo mundo aqui para a gente, e não é saudosismo, não é isso. É mostrar, é trazer, fazer com que as novas gerações entendam o que é você fazer um projeto vencedor. E revolucionário. E revolucionário. Porque vencer é sempre muito difícil. Mas você vencer a partir de uma coisa absolutamente nova, inédita, que ninguém tinha parâmetro. O parâmetro foi nós que definimos, no dia a dia. Vamos por aqui, não vamos por ali. Exatamente. Pulsa o freio de mão aqui, acelera do outro lado. E fomos quebrando pedra e aprendendo e levando pedrada no decorrer do programa. Não é que ele chegou enxutinho, saiu bonitinho, nada disso. 2 anos de ensaio. Nada disso. Aliás, dizem que o apresentador foi escolhido no dia da estreia, não tenho certeza. Nós vamos contar essa história também. Depois eu vou te contar uma outra história que está ligada a esse negócio do apresentador ser escolhido no dia da estreia. Você não sabia disso, né? Não sabia. Tem muita coisa que a gente vai ficar sabendo hoje. Né? Definido, né? Definido no dia da estreia. Bom, mas eu queria começar falando, antes da gente falar do Aqui Agora, eu queria... Ronaldo, eu queria que você fizesse uma coisa aqui.
Vamos inverter um pouco aqui esse roteiro nosso. Pega o vídeo do cachorrinho. Porque o vídeo do cachorrinho eu queria colocar no começo agora do Aqui Agora, porque a gente tem uma notícia boa para dar, né, a respeito do cachorrinho. Né, se teve, olha aí, ó o vídeo do cachorrinho aí, ó. Esse canalha, olha aí, ó. Ele vai deixar o cachorro, olha o cachorrinho, olha o tamanho do cachorrinho. Ele vai deixar o cachorrinho... Ó, ele deixou o cachorrinho lá, o cachorrinho ficou olhando pro carro, saiu desesperado. Mas, Tony, me parece que primeiro acharam os dois safados, né? Sim, rapidamente. Já prenderam, né? Através... Ou pelo menos já vai responder processo. Exatamente, através das redes sociais, esse vídeo repercutiu no Brasil inteiro, aconteceu em Londrina. Eles dois acabaram sendo localizados pela polícia e agora responderão, mas a princípio foram presos. Claro. E essas imagens aí realmente chocaram, deixam as pessoas revoltadas com o abandono do animalzinho indefeso, que ficou desnorteado, não sabia mais para onde ir. Ele correndo atrás do dono, de cortar o coração, né? De cortar o coração. Se deram mal, acabaram presos. Mas tem uma notícia boa. A notícia boa é que logo em seguida uma pessoa também localizou o cãozinho e já adotou o cãozinho. O cãozinho tá bem. Passa bem, obrigado. Então, e os dois agora vão resolver. Eu falei uma frase no comentário que eu fiz, né, nessa reportagem, quando eu e o Tony mostramos lá no Aqui Agora News, que é a seguinte: esses pets, eles são completamente dependentes da gente. Sem dúvida. Uma coisa é você ser um animal, mesmo um cachorro de rua, que se defende para comer, sabe? Que vai procurar fazer as coisas acontecerem para ele de uma forma ou de outra. Outra coisa é você pegar um animalzinho desse... né? Criado em casa. Criado em casa, que se você não for lá e colocar a comidinha no potinho dele, a ração, a comidinha, enfim, ele não sabe se virar. Ele não sabe se virar. Né? Então, mas ao mesmo tempo, veja só como uma coisa é engraçada. Ao mesmo tempo, depositam em você um amor incondicional, cara. Incondicional. Né? Tem uma piada que diz o seguinte, né? Olha só a diferença. É uma piadinha, né? Claro, eu vou fazer uma brincadeira aqui. É que hoje você tem que tomar muito cuidado fazer, porque as pessoas acham que você não é politicamente correto. Mas é uma brincadeira que eu vou fazer aqui, que é assim. Olha, se você prender a sua mulher no porta-mala, no carro, e abrir depois de 10 minutos, ela vai esbravejar. Se você prender o cachorro e abrir depois de 1 hora, ele vai abanar o rabo pra você. Porque há um amor incondicional, né? É uma brincadeira que eu fiz aqui, e me entendam, né? Não tenho nada contra as... Pelo contrário, tenho uma mulher maravilhosa em casa. Eu sou um cara que sempre respeitei muito isso, né? Mas é que... A piada é boa. A piada é boa, né? E nos tempos atuais, né, Ivo? Politicamente cuidado, politicamente correto. Uma época que o Aqui Agora foi fazendo escola, as pessoas que foram aprendendo a lidar com isso. Porque o Aqui Agora, né, Luiz Mendes? O Luiz, que era o chefe, editor-chefe, tinha que ter esse cuidado com as palavras, com o que o repórter falou. Porque a gente tratava de assuntos, grande parte do programa não era só isso. Uma grande parte do programa tratava de assuntos muito duros, de fatos, que tem provocado muita dor, muito sofrimento para muita gente. Então você tem que respeitar esse sentimento, você tem que respeitar o que... Diferentemente do que as pessoas pensam, claro que tinha muita polícia, muito esse lado, e que era um lado forte do Aqui Agora, evidentemente, mas ele era uma revista popular diária. Sem dúvida. As matérias da Madalena, emotivas, a defesa do consumidor, exatamente. Esporte. Eu me lembro que toda hora que tinha um grande show numa casa de shows, a gente fazia até a passagem de som, se bobear. Né? Então tinha uma coisa de você de fazer uma revista popular. Que eu sempre brincava dizendo o seguinte: é aquele programa que tira a dona Cidinha da cadeira que ela pôs lá no bairro que ela mora, nas zonas periféricas das cidades. Ela põe uma cadeira às 2h30, 3 horas da tarde, que ela acabou de lavar a louça, então, para conversar um pouco com as outras mulheres que estão lá. Aí o Aqui Agora, quando era 5 horas, ela levantava a cadeira, puxava e ia para casa. Ia ver a revista popular. Né, que ela entendia mais. Sem dúvida. Que ela entendia mais. Você participou desde o início. Desde o começo, né? A gente tem na verdade, a gente não copiou. A gente viu o programa e achou que tinha coisas interessantes e o caminho era mais ou menos aquele. E você foi ver esse programa na Argentina, né? Fomos eu, Marcos Wilson e Albino.
Era um programa chamado Nueve Diário, que era o jornal do Canal 9, né? E ele tinha esse formato do plano de sequência. Tá. Que foi uma marca do... Porque antigamente, para o pessoal entender, as matérias eram feitas com um negócio que a gente falava off, sonora e passagem. O off é aquele texto que o repórter fala, estamos aqui na porta da... Isso aqui está acontecendo, a polícia chegou e tal. A passagem é o repórter paradinho na frente da câmera e a sonora é entrevista com alguém, né? O Novo Diário já fazia uma coisa no plano de sequência, ele ligava a câmera e ia fazendo. Só que o Novo Diário tem uma coisa que era muito lento, tudo. Eu me lembro de uma matéria que eu vi lá, tinha um camarada que eu não me lembro, foi acusado de alguma coisa. E o repórter foi tentar entrevistar esse camarada. Chegou lá, o escritório bacana, devia ser estelionato, porque o escritório bonitão e tal. E o repórter sentou. Ficou 15 minutos esperando o cara sair, e 15 minutos no ar, o cara sentado. De repente ele via pra secretária do cara, já tá aí ainda? Tá, então vou esperar. Quer dizer, se acontece aqui... A gente até fazia, né, Tony, matérias longas, mas matérias com muita ação, eletrizantes. Claro. Matérias que davam ação, né? Ação, emoção, que era um formato. A gente percebia que o público nas ruas gostava muito do Aqui Agora. Aqui Agora praticamente a novela diária da vida real, né? Era a vida real na televisão interagindo com as pessoas comuns. E a gente percebia essa paixão das pessoas que trabalhavam no Aqui Agora. Por exemplo, Luiz, que era o chefe, e todo o pessoal de produção, todo mundo tinha uma paixão muito grande de se dar o melhor ali, para o programa sempre ser o melhor possível. Então, essa paixão, esse time que tinha ali de funcionários, de pessoas que trabalharam no SBT, no Aqui Agora, era uma coisa que movia a gente. A paixão de trabalhar, de fazer aquilo tudo. Porque o sucesso emociona, o sucesso empolga. Né? O sucesso empolga. Quando você falava que você trabalhava Aqui Agora, que legal, como é que é lá? O Ivo é daquele jeito e a Cristina Rocha. Cristina Rocha, e como é que é o Gil? E não sei o que tem e tal, né? Tem umas coisas. Você sabe que tem uma coisa que um dia porque a gente levava paulada também de todo mundo. Todo mundo, da imprensa, de todo lado. Tal, né? Todo lado. Aí um dia eu li lá e falei, como é que um programa põe o Maguila para comentar a economia? É a maior sacada que eu já vi. Porque o Maguila, se aumentasse 30 reais o salário mínimo, o Maguila não ia entrar e dizer, como o salário é indexador, então, como é indexador, a gente até pode achar que no primeiro momento é interessante. Mas se você for ver pela cesta básica, não, o Maguila entrava assim, aumentaram só 30 reais, não dá para comprar nem mais 2 pedaços de carne. E o povo, que era o que o povo queria saber. Era a economia como o povo entende. Porque, primeiro que indexador, é capaz da pessoa pôr o nome do filho de indexador, porque não sabe o que é. Entendeu? Não é verdade? É verdade. Então a gente tinha essa coisa popular, né, que as pessoas confundiram muito com ser popularesco. É diferente, completamente diferente. Você acha, Luiz, que o jornalismo era um tanto que engessado, padronizado, e o Aqui Agora, o jornalismo, esse novo telejornalismo veio para humanizar, para trazer o povo na TV? Sem dúvida. Mas eu me lembro de que logo um ano, talvez, de que o Aqui Agora estava no ar, uma revista, acho que foi a Veja, fez uma matéria sobre os telejornais preferidos e deu Aqui Agora. E aí o repórter não entendeu. Porque assim, qual o motivo que você acha esse jornal melhor? Porque ele é ao vivo. Aí o cara falou, mas todo jornal é ao vivo, né? Não consegue. É porque as reportagens eram feitas de um jeito que parecia que estava acontecendo naquele momento. Podia ter sido feito de manhã. E ninguém dizia que era... Porque era de noite, aparecia amanhã o solão das 10 da manhã, aquele solão, e o cara sentia que era ao vivo. É uma coisa que vem do cinema, que é chamada de impressão de realidade. Quem está assistindo filme, aí fica com medo do monstro, chora quando a mocinha morre, exatamente, torce pro mocinho para pegar o bandido e tal. E o Aqui Agora tinha essa linguagem do cinema. Antes era a coisa... E outra coisa, só mais um detalhe que claro, eu acho importante. Claro. Que ele saiu do gabinete. Antigamente a matéria de polícia era feita assim. Estão na porta da delegacia, entrevistava o delegado, e se o cara estava preso, eventualmente falava com ele. O Aqui Agora ia onde estava a vítima, onde tinha acontecido o crime, ou sei lá o que for. Exatamente. Mudou o diferente. E entrevistava a polícia, enfim. Mas as pessoas reais eram a pauta. Era um foco da reportagem, não aquela coisa burocrática, como o termo que você usou. Olha, se a gente for acompanhando o que você está falando, o Tony é um exemplo disso. Sim, o Tony é um cara que viu Aqui Agora,
Vendeu, o que é que você tinha mesmo? Uma moto, né? Eu tinha um carro, trabalhava na Editora Abril, eu tinha um carro, uma moto, eu vendia a moto para comprar uma câmera, pela paixão de querer participar. E quase foi preso pela Rota na primeira vez que ele saiu. É verdade. A Rota falou, eu tava atrás da Rota, a Rota falou, o que você quer atrás da gente? Veio aqui e me botaram dentro do carro da Rota e eu fui junto com a Rota pro meu primeiro tiroteio no Aqui Agora. E o Tony foi lá na Vila Guilherme levar a reportagem. Porque eu acho que era isso o sentimento que estava nas pessoas, né? As pessoas faziam parte do Aqui Agora. E isso é muito importante. Eu fui um cara do povo que fui inserido ali e acabei sendo um cara do povo que participei, trabalhei, porque a gente tinha paixão. E as equipes de externa, as reportagens, os repórteres em geral, quando chegavam era uma verdadeira festa. Independente da ocorrência, lá um crime, o povo amava as equipes. E hoje é mais ou menos, né? Hoje o pessoal chega a quebrar até o carro de reportagem. Mas naquela época, as equipes dos repórteres eram um verdadeiro show quando chegava, porque todo mundo queria falar, queria aparecer. Eu quero aparecer no Aqui Agora. É verdade. Bom, Ronaldo, faz um favor pra mim. Coloca a foto do Marcos Wilson aí, porque o Marcos Wilson é uma pessoa importantíssima nesse esquema todo. O Marcos Wilson era o diretor-geral de jornalismo do Sistema Brasileiro de Televisão na época, né? Marcos, se você tiver uma foto melhor, você manda pra gente. A única foto sua que eu achei foi essa aí. Né? E tá meio judiada a foto. Não você. A foto tá judiada. Mas ele é uma das pessoas que junto com você, com o Albino, com a gente toda ali, depois que começou a fazer parte de tudo, que fizemos o programa, né, Luiz? Sem dúvida. A ideia dele, quando o Silvio chamou para fazer Aqui Agora, ele... Foi um desafio que ele abraçou com unhas e dentes. Ele já tinha feito um movimento importante no jornalismo brasileiro, que foi a criação do TJ Brasil. Que na verdade é o primeiro jornal do Boris no Brasil que realmente tem um âncora. Um âncora. Ele cria uma figura. Ele traz a figura do âncora. A figura do âncora. E tem uma história, posso te interromper só? Tem uma história do Boris que eu acho maravilhosa, eu tenho que contar aqui. Né? Para quem não sabe, na Vila Guilherme, no Sistema Brasileiro de Televisão, chovia muito. E não de repente, do lado do Rio Tietê. E de repente ele estava fazendo o TJ Brasil e inundou. E começou a subir, e o Valdir era o câmera. Uma hora ele virou para o Valdir, ele virou para o telespectador e falou: um minuto só, por favor. Valdir, abaixa a câmera. O Valdir abaixou e mostrou: olha como está o nosso estúdio. Alagado. Volta para mim. Ele falou: é por isso que ele tinha chamado de âncora. O Boris era um cara muito espirituoso, né? Então, mas então, esse negócio do Aqui Agora é que é importante, né? Você se aproxima da pessoa. Para dar a notícia, né? Porque a notícia ela tem que ser, eu acho que a primeira função do jornalista, do repórter, enfim, do jornalista de uma maneira geral, é se fazer entender. Claro. Dar a notícia é fácil, você pega um papel, lê e dá, mas você tem que se fazer entender. E muitas das vezes não é só no comentário que você se faz entender, não. É no jeito que você entrega a notícia, é como o seu repórter se comportou. No tom de voz. Né? No tom de voz, como o seu repórter se comportou lá fora para trazer o caso, a emoção que foi contida ali, que foi despejada, né, para o telespectador, essa coisa toda. Então isso é que era fundamental no Aqui Agora, né? Sem dúvida. Porque o Aqui Agora, ele começa a ser elaborado, ele é de 20 de maio de 1991. Sim, se não me falha agora, ou 20 ou 21, acho que é 20 de maio, né? 20 de maio. Acho que é 20 de maio de 1991, mas ele tem mais de meio ano antes. Mais até, né? De meio um pouco que é elaborado. Não. Começou em janeiro. Janeiro, né? Maio. 5 meses, vai. 4 meses, né? 4 meses. Né? Eu tinha voltado de férias em 90. Eu era diretor do Núcleo Infantil da SBT, comandava os programas infantis, embora jornalista, e aí acabou o Núcleo Infantil, o negócio do Plano Collor, que saíram os programas do ar e tal. E eu estava sob contrato com a SBT, mas sem função. Vieram as férias de fim de ano, que era de 20 de janeiro a 10 de 20 de dezembro a 10 de janeiro e tal. Quando eu voltei, o Leão Bravanel me chamou, o diretor de produção na época. Falou: Luiz, tem um negócio para você fazer aqui, o Luciano tá surgindo teu nome, mas você não é obrigado a aceitar. Como assim? Eu tô sem função na casa, tô ganhando salário? Não, porque você é contratado como diretor de programa.
E lá você não vai ser diretor de programa, você vai ter uma função de jornalista que você é. Você topa conversar a respeito? Eu falei, lógico, vamos embora. Claro, né? Aí saí de lá, fui passar do Marcos Wilson e do Albino. Eles já estavam sabendo, já tinham aprovado o meu nome, claro. Aí conversamos os três um pouco, era um projeto, ele me contou a história que era na Argentina, não sei o quê. Falou, então, estamos dentro? Eu falei, tô dentro. Eu falei, então vai pra casa, arruma a mala, com a gente vai pra Argentina. Eu falei, como? Amanhã a gente vai pra Argentina. Eu saí de lá, fui pra casa, arrumei a mala. No dia seguinte, foram pra Buenos Aires pra ver o Noivo Diário, que eu contei agora há pouco. Aí começou aquela história toda de com quem vamos contratar, né? Quem vai trazer, quem vamos trazer, quem não vamos trazer. Quem vamos usar do que estava na casa. Exatamente, quem vai usar do que estava na casa, que aliás tinha repórteres muito bons. Madalena Bonfilholi, Luiz Ceará. Né? O Cavalcante atrava, se não me engano. O Cavalcante vem depois, acho que mas chega logo, não demora muito para chegar, não. Mas chega depois, não tá na casa antes da estreia. Antes da estreia do Aqui Agora. Mas aí junta um time, mas tem uma coisa que é assim, por exemplo, as reportagens que o Tony trazia pra gente, né, quando o Tony começou a participar também intensamente como repórter, tinham a característica maior do Aqui Agora, que eram, para mim, 3 características que eram fundamentais. A primeira delas, o âncora, que era eu, era importante? Era importantíssimo. Claro, as pessoas que estavam no estúdio eram importantíssimas. Mas a grande estrela era a notícia e o primeiro ator coadjuvante era o repórter. Sem dúvida. A primeira estrela era a notícia e o grande coadjuvante era o repórter. A segunda era um jornal coisa... de reportagem, não era um jornal de âncora. Não era um jornal de ancoragem, assim, era um jornal de reportagem que tinha que passar pelos apresentadores, porque era ali que no jeito novo de apresentar, que era uma coisa mais para cima, mais impactante, que encaminhava a reportagem de quem viria ali para apresentá-la. A segunda coisa que eu acho importantíssima, é que tinha o plano sequência, né, que é a câmera nervosa. E o plano sequência traz uma coisa para a televisão, Luiz, eu não sei se você pensa assim, eu quero saber até a sua opinião, que é o olhar do ser humano. Ninguém conversa com ninguém olhando assim o tempo todo. Você olha para lá, olha para cá, porque você quer ver o ambiente. E o Aqui Agora trazia o ambiente. Se a coisa estava acontecendo ali numa esquina, você percebia que era uma esquina, que tinha um boteco, que não sei o que tem, e era correndo ali atrás, e um cachorro estava ali bebendo água do meio-fio, e não sei o que tem, aquela coisa toda, e você percebia o ambiente aonde estava. Né? E a outra coisa que eu acho importantíssima é que foi uma reunião de contador de história que eu nunca vi na vida. Porque os repórteres eram verdadeiros contadores de história. Né? E acho que capitaneados, acho que todo mundo sabe, por Cândido Gil Gomes, que era o grande contador de história. Mas tem grandes contadores de história. João Leite Neto, Celso Russomano, Wagner Montes, se for falar aqui, né? Gerson de Souza, Madá. Eu não vou falar porque eu vou acabar esquecendo alguém e eu acho ruim isso. Então é isso que é bom, né, Tony? Tinha 3 pilares, né? Que eram importantíssimos e que fizeram com que a pessoa visse de maneira diferente o noticiário, né? Era essa questão da notícia, pega no fato, no ato presente, que fazia toda a diferença do jornal. É verdade. Né? Eu me lembro, você falou agora da câmera nervosa, um pouco, logo depois que fizemos as primeiras reportagens de teste com Madalena, sei lá com quem, a equipe técnica pede uma reunião com o Marcos Wilson, com o jornalismo. Aí estamos lá, e estava eu, o Marcos Wilson, Albino, não sei mais quem, não lembro mais quem. E veio o pessoal dizendo, nós não podemos fazer matéria assim com esse negócio dessa câmera balançando, isso aí está fora dos padrões. Amigo. Para, menos. Luiz, eu queria te fazer uma pergunta. Como que era? Existia uma resistência externa, porque todo o jornalismo era padronizado. E a resistência interna? Muito grande. Aquela coisa da resistência interna. Que muita gente torce para dar certo, muita gente não torce. Então a gente tinha aquele... Tinha. O externo. Mas tinha um por interno. exemplo, muita gente, principalmente da área comercial, por exemplo, achava que não era um produto vendável. Ia ser difícil vender. E de fato. De fato era, mas é porque as pessoas não entenderam. Não sei se é isso, Luiz, ou se você pensa dessa maneira, mas as pessoas não entenderam que o Aqui Agora era a cunha da programação. Sem dúvida. Né? Levantava o resto. Levantava a bola para outro vir marcar. Né? O Aqui Agora era o meia de ligação. E o Aqui Agora começa no momento do Brasil,
de inflação muito alta, e que o povo não consumia nada. A propaganda daquela época era carro, automóvel, bancos, uísque importado, bebida cara. Varejo, como você vê hoje, não tinha isso. Então era uma clientela que, na opinião deles, não via. Mas eles achavam que não iam ver aqui agora, não ia se influenciar pelo aqui agora. Né? Então, o que tinha no centro era muito pouco. Depois do Plano Real, em que 30 milhões de consumidores entraram no mercado, de brasileiros entraram no mercado de consumo, essa realidade mudou um pouco. E aí começou a ter alguns poucos patrocinadores temporários. De coisas mais populares. Quando as grandes redes populares de varejo, por exemplo, começaram a se tornar os grandes anunciantes da TV brasileira. Foi depois do Plano Real. Antes não tinha, mas não era relevante. Não era o que dava grana. O que dava grana era anúncio de carro de luxo, banco. É verdade. E tinha uma resistência, não vamos aqui esconder. Ideológica de pessoas que compunham o jornalismo. Convencional dentro da casa. Por que eu fiz a pergunta? Porque muita gente se pergunta, né? Por que Aqui Agora acabou? O Luiz estava me contando outro dia, eu não sabia disso, que o Jô Soares se recusou inúmeras vezes a dar entrevista para o Aqui Agora porque não achava aquilo ridículo, achava aquilo... Quer dizer, também não vou aqui achar que o Jô está errado ou está certo, é a opinião dele. É uma opinião dele, é um conceito dele. Mas ele não era o único da casa que tinha esse tipo de opinião. Exatamente. Entendeu? Tinha muita hoje gente que a gente vê os programas policiais, Cidade Alerta, Brasil Urgente... Mesmo o jornalismo popular do SBT hoje, Primeiro Impacto e tudo mais. O Aqui Agora começou tudo isso. E hoje tem todos esses... Mas aí segue a ressalva que o Ivo fez agora há pouco. Esses jornais, é muito aqui, ó, o cara falando da Atena, o Bart, que são grandes comunicadores, sem dúvida. Claro. Mas a reportagem do Aqui Agora, como era feita... Até hoje ninguém conseguiu fazer fazer. Porque você tinha, por exemplo, uma Célia Serafim, o Gerson de Souza, entrando numa favela no meio do tiroteio, em seguida estava a Madalena Bonfilori com uma matéria que chorava o Brasil inteiro, falava Chora Brasil. Daqui a pouco tinha o Wagner Moura correndo atrás daqui a pouco o Celso Russomano apanhava, não sei aonde, meu amigo, grande amigo Celso Russomano. Apanhava, mas ele apanhava mesmo, né? Às vezes ele levava tapa, sei lá, né? Porque era um cara que invadia para ver a defesa do consumidor, claro. A probabilidade era muito grande disso. Né? Agora, deixa eu te falar uma outra coisa aqui, para a gente fazer um espaço entre essa coisa conceitual, abrir aqui, como diríamos no grande português, um interregno, né? E para a gente contar algumas histórias do Aqui Agora. Aliás, eu quero Ronaldo, me faz uma gentileza, coloca pra gente aí, primeiro enche a tela, depois coloca aqui no nosso monitor a foto de um cara espetacular que a gente conheceu e com quem a gente conviveu no Aqui Agora, chamado Luiz Lopes Correia. Porque esse tem uma história que eu acho a maior do SBT, né? Essa é fantástica. Olha lá, ó. International Teletype Zone here now. Olha lá. A voz dele, aquela voz fantástica. Muito legal. Luizinho Lopes Correia. Ele chegava lá, a redação batia palma quando ele chegava. E a gente está prestando uma homenagem ao Luiz, né? Aqui, porque o Luiz, logo depois, acho que terminou Aqui Agora, não demorou muito, ele né? Faleceu. Como diria Rolando Boldrin, viajou fora do combinado. Posso fazer uma pergunta pro Luiz? Claro. Você já comeu o amendoim do Nossa Senhora! Pelo amor de Deus! Na redação ele chegava amendoim. E o detalhe é o seguinte, ele não punha no saquinho, ele pegava aquele monte de amendoim desse tamanho, os amendoim, jogava no bolso do paletó e vinha do jeito que vinha. E do jeito que vinha. E todo mundo comia. Todo mundo comia. Mas ele me contou uma vez, ele ia no Mercadão ali, né? Da Cantareira, ali perto da 25 de março, ele ia no Mercadão e ele tinha lá o box certo lá que ele comprava. Era um amendoizão desse tamanho, né? Ele dizia que não era árabe, era um negócio assim. Era um amendoim lá de uma origem dessas aí. Mas ele era um grande jornalista. Sim. Um grande apresentador. E eu vou dizer para você uma coisa assim, um cara, um poliglota. Sim. Pouca gente sabe, mas ele foi locutor da Voz da América. Que é uma rádio, né? Uma rádio que traz a América do Norte, né? As notícias. Ele era um cara assim extremamente inteligente, culto,
Né? E mais aquele jeitãozinho dele, né? Simplorião e tal, né? Carismático demais, né? E essa história do amendoim, pouca gente sabe. É uma coisa inacreditável. Porque, para vocês terem uma ideia, a gente estava no estúdio, entrava uma matéria, por exemplo, do Gil Gomes, que tinha 10 minutos, a gente comeu o amendoim. Que ele tinha deixado no cantinho ali. Ele põe um pouquinho para Cristina, um pouquinho para mim, um pouquinho para não sei quem, um pouquinho para não sei quem. Dava lá pros cameramen, né? Os cameramen individualmente. Individualmente. Tony Castro comeu muito amendoim. Me dá um amendoim, pô, pra mim é muito legal. Era muito legal. Pô, eu me senti um verdadeiro aqui agora. Membro da equipe. Membro da equipe tinha que. Você comeu o amendoim do Luiz Lopes, você é aqui agora. É aqui agora puro. Na raiz. Como realmente o Aqui Agora tem histórias espetaculares, né, famosas, então que a gente vai procurar contar algumas delas aqui, mas mesmo que a gente não consiga contar todas aqui hoje, a gente vai depois, com o passar do tempo, o Luiz volta aqui também, o Albino vai vir aqui também, a gente vai contar muitas histórias. Eu quero agora botar um vídeo aqui, porque tem uma situação que está acontecendo no país que é uma situação terrível e preocupante. Coloca a matéria do Rio Grande do Norte, porque o Rio Grande do Norte continua em guerra. O que está acontecendo lá é guerra. O que está acontecendo lá é brincadeira. Dá uma olhada. Olha só, tacaram fogo no... olha só, olha. Vai me dizer que isso não é uma cena de guerra, de guerrilha, de guerra de... Sabe, é brincadeira, ó. Olha só. O cara que tá dando tiro, que tá filmando? É uma coisa inacreditável. Aqui agora, quem tá... É uma coisa inacreditável. Cemitério... tiroteio no meio da rua, a pessoa abre a janela, é polícia, tiro. Já tivemos mortos, né? Sim, alguns criminosos foram... eles mandaram 100 policiais da Força Nacional, mas o estado inteiro sem policiais. Não dá, né? Não dá. Aí a governadora que me falhou agora o nome da governadora lá, né? Fátima, né? Eu não me falhou agora, eu peço até desculpa, como jornalista não poderia ter tido esse erro, mas ela foi muito rasa, né? Assim, então, né? O governo... Ela falou, estamos atentos. Estamos atentos. Não, como atentos? Temos que estar lá acabando com isso. Então, né? O governo está com uma narrativa, está falando, está dizendo que a situação é porque eles não teriam, sei lá, aceitado os novos pedidos que os presos estão fazendo no sistema penitenciário. Mas o que se tem de informação hoje é que, na verdade, prometeram coisas para ele na época de eleição, coisas para o sistema, para os presos, que seria televisão, celular e visita íntima à vontade. Então, quer dizer, eu virar um hotel, né? Não, então, mas espera um pouquinho. Aí eu vou dizer... Eu tenho dúvidas quanto a isso, viu? Eu não sei. Primeiro que eu acho que ninguém prometeria isso. E outra coisa, preso não vota. Mas segundo que... Não, primeiro que tem uma coisa, né? Eu acho que ninguém faria isso. E segundo, que se fez tem que ser tirado do cargo que ocupe, não sei se é a governadora ou quem é, o assessor ou quem for, tem que ser tirado imediatamente. Mas que os presos estão exigindo isso aí. Eu sei. Claro. O que eu vi que tem também uma luta de facção, né? Exatamente. Tem uma facção deles lá com essa de São Paulo, que atua nas casas de São Paulo. E mais um detalhe, que não são raros no Rio Grande do Norte, casos de tortura e superlotação de cadeia, isso que está criando tensão, que também tensiona. Não justifica. Não justifica, nada justifica. Mas tem uma coisa... Forma o contexto que talvez tenha gerado esse... Claro, os familiares dos presos estão fazendo protesto, a polícia vai lá, apanha... Mas tem uma coisa, não pode a declaração da governadora, não por ela, não ela, eu digo assim, a declaração da pessoa que está investida, né, de mandatária do governo, do Estado, não pode entrar na televisão, em qualquer lugar, e dizer estamos atentos. Não, atento eu estou também, pô. Todos estamos atentos. Mas tem que estar agindo. Tem que estar... com energia. E com energia. Você falou tudo, é com energia. Tem que agir com energia. Né? Porque cenas como essa... Que a gente está vendo. Esse cara o cara que está filmando. Ele está filmando, está atirando. É uma coisa inacreditável, gente. É inacreditável. Então, mas as mortes que aconteceram foi entre confronto com a polícia e esses vândalos, criminosos que estão fazendo esses ataques. Não houve um problema de facção com facção.
Não, eu sei eles que não. estão unidos contra o Estado. Não estão unidos, não. As facções? As facções não sei, estão não sei unidas. te dizer. Porque teria partido de Alcaçuz, do presídio, a ordem de começar os ataques. Sim. Agora, eles estão contra o Estado, reivindicando algumas benesses no sistema prisional. Eles querem que as reivindicações sejam atendidas. Então, a informação que isso você tem hoje... Isso é mais ou menos o que aconteceu no Brasil em 2003. Aqui em São Paulo, no Brasil, em São Paulo, em 2003. Que teve o Salve Geral. O Salve Geral. O Salve Geral em 2003. Isso é função. Que era a facção criminosa, que foi um terror aqui. Chegou a parar a aula, cancelou a aula, parou. A gente tinha medo de sair com o carro, né? Sair à rua, durou uma né? semana isso. Durou mais de uma semana em São Paulo. E era também reivindicação de benefícios. De benefícios. Aí foi feito um acordo. Agora, eu acho assim, primeiro que eu acho que o preso não tem que ser torturado, não tem que ser nada disso, não tem que ser maltratado, mas eles reivindicam muito também, né? Sem dúvida. Sabe? Esses caras reivindicam muito, né? Se eu reivindicar metade do que eu reivindico pra minha mulher, eu levo uns tapas lá em casa. Eu não é? Mas é assim, né? Bom, mas isso daí pode espalhar pro Brasil todo. É isso que eu ia falar agora. Dependendo do resultado. O problema é esse, porque começa lá, aí há uma atitude um pouco mais contundente lá, aí desperta, não, então agora nós temos que responder em outro lugar. Isso é um complicador, por isso que eu não pode estar atento, tem que estar agindo, né? E agindo da melhor maneira possível. Agindo da melhor maneira possível. Evidentemente que numa violência no grau que está acontecendo no Rio Grande do Norte, você não combate com flores. Não. Né? Não dá para você combater com flores, mas você tem que ter bom senso em tudo que é feito, né, para que você possa, como autoridade, combater esse tipo de coisa. Mas vamos voltar a falar do Aqui Agora aqui. O Aqui Agora pegou um horário, o horário dava no máximo 4 pontos, se tanto, né? Acho que nem isso dava na época. Eu não lembro direito, mas era uma coisa mais ou menos assim. E em semanas você já olhava perto da casa dos 20. Perto da casa dos 20. Em semanas, eu estou dizendo, né? 2, 3 semanas. No máximo, vai um mês e pouco. Um mês e meio já estava na casa dos 20. E tem o seu ápice, acho que com 40, acho que é 39, um negócio pico, assim. Né? Pico, não média, pico. Não, de pico. Então, mas claro, quando você fala esses números... E eu me lembro o dia que é, porque eu estava na Ponte das Bandeiras fazendo... Aliás, outra novidade do Aqui Agora. O jornal embaixo da chuva. Então, mas esse pico, sempre lembrando que a Globo, que sempre foi a líder... Estava atrás. Não, estava atrás. Bem atrás. E eu me lembro muito bem que a Globo, na ocasião do Aqui Agora, pôs um remake de Irmãos Coragem. E aí, um remake de uma novela dessa, se não é bem feita, tem que ser muito bem feito, porque a novela era fantástica lá quando foi. Irmãos Coragem. Final dos anos 60, parava o país, né? Parava o Brasil, todo mundo para ver Irmãos Coragem e tal. E aí a gente também se aproveitou. Não é que se aproveitou, estava fazendo um negócio bom, produto bom, houve a migração e a gente chegou aos índices. Mas o Aqui Agora sustentou muito os índices. Não foi um negócio de pico e depois foi embora, não. Não, ficou anos sustentando, né? Os repórteres eram contratados e passavam, não era treino, porque ninguém treina ninguém, mas passavam por uma conversa, né? Que era mais ou menos para limpar aquela coisa de ser repórter apenas e vir como contador de história, né? Reportar realmente a história, né, Luiz? Sem dúvida. E a assimilação foi fácil ou não? Em geral foi. Em geral foi. Porque é o seguinte, nos poucos meses que nós vamos fazer piloto e tudo mais, os que já estavam na casa, os que já estavam chegando nesse primeiro momento, entenderam rapidamente, tinha tempo, como não tinha programa todo dia, de sentar do lado do cara e falar assim, olha aqui, ó, essa aqui é assim, assim. Eu me lembro que nós fomos fazer no piloto, nós fomos dentro do ônibus da Gaviões da Fiel fazer um jogo eu fui com você para... Era na primeira matéria que você... Lembra disso? Era um jogo Corinthians com não sei quem, era um jogo de Libertadores, se não me engano. E a gente foi dentro do ônibus da Gaviões, contando a história, estamos chegando, só que na hora do gol todo mundo pulou em cima dele, festejou, não sei o que, quando ganhou aquele jogo. Então, quer dizer, é fácil entender como se faz.
Tem gente que não vai conseguir fazer nunca. Nunca. Mas entender como é o processo é uma coisa mais ou menos simples. Mas realizá-lo é complicado. É complicado. O Luiz Mendes teve um episódio que ele me deu a senha para eu poder evoluir. Ele falou, Tony, pense em ação e emoção. Aí foi a senha para eu... Porque é o binômio, né? É o binômio que tem que ter. Bom, deixa eu falar agora. Agora coloca aí para mim aquele sorteio. Coloca o sorteio lá das estrelas, as meninas. Olha, gente, nós temos um sorteio que é muito legal. Viu? É um sorteio que a gente vai estar fazendo aqui também no Real X Premiado, que é com umas meninas sensacionais. É a seleção de estrelas, né? E essas meninas, elas estão nas suas redes sociais falando com você. A gente está fazendo sorteio também nas redes sociais do Real X Premiado. Mas elas nas redes sociais conversam com os seus seguidores, mas você também pode ser um seguidor. Sabe? É fácil, não é difícil. Aí o que você vai fazer? A mesma coisa. Se você estiver lá na rede social de uma das nossas estrelas, você vai lá, entra e vai para o link, vai para o site. E aí você vai ter lá, vai fazer a compra. Olha só, eu vou falar para você, mas eu sei até a frase que você vai falar, mas só 25 centavos. Custa 25 centavos para você participar. E você pode ganhar R$ 2.500 no Globo da Sorte, ou então, né, R$500 em um prêmio, porque você recebe, quando você compra, você recebe os números como se fosse uma cartela, né, você tem que preencher aquela cartela e recebe um número. Esse número é para o sorteio digital que a gente chama de Globo da Sorte. Então, é o segundo sorteio, é um prêmio de R$500. Então, gente, não tem como você falar que não. 25 centavos. 25 centavos, eu nem tenho a moedinha de 25 centavos aqui no bolso para mostrar para você. Mas tá aí então a seleção de estrelas. Clique no link e compre já, hein? É 12 de abril agora. Dia 12 de abril agora eu tenho o sorteio, eu vou fazer o sorteio para você da seleção de estrelas, tá bom? Vamos continuar então com o nosso bate-papo aqui sobre o Aqui Agora. Antes da gente falar, eu queria mostrar. Ô, Ronaldo, faz um favor para mim. Eu coloco as imagens de uma reportagem que nós falamos aqui, falamos em live, né, Tony, daquela senhora de Moema, né? Sim. A senhora morreu afogada no carro. Em Moema. Em Moema. Em Moema. Nós estamos falando de Moema, né? Dona Naide. 88 anos. 88 anos. Olha lá, ó. Sobe o áudio aí para. O carro foi levado. Esse carro preto aí foi levado. Ó, a menina tá falando no áudio. É um carro! Um carro! Meu Deus do céu, os carros! Olha lá. Meu Deus do céu, tem que ligar pro bombeiro. E tudo isso teria acontecido porque tem um muro. Meu Deus do céu. Será que tem alguém ali dentro? Essa enchente aí na rua, e a filha dela que é advogada... Meu Deus do céu, os carros! Meu Deus! Esse é o carro da senhora, né? Olha ela aí. Dona Naide. Como ela chama? Naide. Dona Naide. Ó, Dona Naide, infelizmente, perdeu a vida. 88 anos. Mas aí é o seguinte, né? Tem culpa o condomínio, mas me desculpe, tem culpa a prefeitura. Sem dúvida. Tem culpa a prefeitura. Não pode fazer um condomínio que tenha um problema. Esse tipo de problema tem que ser detectado, minha gente. Tem que ser detectado. Olha, antes não pode fazer um muro aqui. Ah, mas nós queremos fazer, não vai, no condomínio não vai ter esse muro. Ou então deixa uma ou faça uma vazão disso. Sim, uma aqui. Aquelas grelhas, né? Para vazão da água, né? Você vê a impressão que daqui do lado de cá tá enxuto. Não, e outra coisa, virou um rio, né? Virou um rio, virou uma represa. Olha lá. É uma coisa inacreditável. Inacreditável. Dia Internacional. E para quem está vendo o nosso podcast e não é de São Paulo, Moema é um bairro de classe alta, né? Um bairro de classe alta. Um dos bairros mais nobres de São Paulo. Mais nobres de São Paulo e nas proximidades centrais ali de São Paulo. Não é aconteceu na periferia, não. Que não pode acontecer também. Claro. Sabe? Na periferia tem o mesmo valor. Tem o mesmo valor em qualquer canto da cidade. Você falou tudo. Mas, sabe? É assim. Você jamais vai imaginar que você está em Moema
Sim. E que vai sofrer esse tipo de coisa, né? Então, a gente falou em live aqui, né? Falamos. E infelizmente, dona Naide perdeu a vida. Ela tinha 88 anos, né? Infelizmente, ela perdeu a vida, né? Bom, vamos voltar então a falar aqui do nosso podcast, do nosso Aqui Agora. O apresentador do podcast, do Aqui Agora, do jornal Aqui Agora, fui eu. A gente já sabe. O povo sabe. O povo sabe que fui eu. Mas tem um detalhe muito curioso, né, Luiz? Tem um detalhe curiosíssimo que aconteceu e você sabe da história, né? Sabe bem da história, né? Como eu fiquei sabendo que eu apresentava? Assim que me da tarde, tomando café no boteco em frente ao SBT. Ao SBT. Que o grande Julinho. O Julinho. Foi te avisar. Depois encontrei com ele na Gazeta. Aí cheguei lá, Marcos Wilson falou assim, é você que apresenta. Aí o Silvio queria falar comigo, eu fui no telefone vermelho que tinha na sala do Barreto, que era uma linha privada, que acho que tinha com o Silvio, na casa do Silvio. Telefone vermelho. E ele virou para mim e falou, olha, você que apresenta, eu acho que você sabe como é que é o negócio aí, se você está aí fazendo junto e tal, então é assim, só que eu quero uma apresentação, certo? Do jeito que você é. Porque eu sou um cara meio eloquente, né? Se eu for preso, algemado, o delegado vai falar assim, conta, não dá. Se eu não soltar, não vai dar para falar. E aí a gente acabou fazendo a apresentação assim e deu certo. E um detalhe... Mas no dia. No dia. Agora, um detalhe que o público não sabe, que é legal contar, é o seguinte. A gente tá fazendo teste com várias mulheres para serem as apresentadoras do jornal. E... tinha alguns candidatos homens, né? O Ivo era um deles, mas o Ivo trabalhava já no SBT, então ele ficava por lá, na hora de gravar, os pilotos, era eu que ia fazer os pilotos com ela, a maioria deles foi eu que fiz. Aí vou, quebra meu galho, vem fazer aqui com a menina. Porque precisava de um parte, né? Precisava ter um parte, a dupla da bancada. A dupla da bancada, né? Como todo mundo viu o Jornal C. Aí eu gravava com a Maria, com a Joana, com a Cidinha, com a todo mundo. E mandava tudo pro Silvio ver. O Silvio me viu mais de 50 vezes. Fazendo teste com as outras. No final... muitas. Quase todas não ficaram. Quase todas. Pouquíssimas ficaram. Pouquíssimas ficaram, né? E acabou dando... subindo a tua bola junto com o do homem lá. É verdade, mas aí aconteceu uma coisa que pouca gente sabe, eu não sei se eu contei isso pra você, que foi um menino da Folha da Tarde, coitado, uma foquinha, um repórter começando foi me entrevistar. E perguntou como a gente tinha chegado a esse novo jeito de apresentar o programa, e eu disse, não, é que eu sou ator, e na verdade sou mesmo, né? Mas eu falei, eu sou ator, e o Silvio me deixou em Los Angeles 2 meses, acho que eu falei, sei lá, treinando, fazendo treinos e não sei o que, mas eu falei, tirando uma onda ali, né? E o moleque publicou? A menina publicou. E Luciano Calegari me chamou, que era vice-presidente, né? Ele falou pra mim, eu falei assim, mas você é louco, cara, você falou esse negócio aqui com o jornal na mão. Eu falei, Luciano, como é que eu vou falar na segunda rede do país, que escolheram meia hora antes de começar o programa? Eu dei uma floreada, mas não foi, na verdade eu fiz pra sacanear a menina. Mas eu dei uma floreada, Luciano. Eu tirei o meu da história. E aí eu falei, eu dei uma floreada, pra dizer que aqui as coisas são estudadas, trabalhadas e tal, planejadas. Possível, não tem essa coisa intempestiva de... Não tem esse negócio de vai pra lá e vai fazer, é você que faz, não faz mais, agora já não tem mais isso. Não, isso não existe no SBT, né? Mas é muito engraçado, são histórias maravilhosas, né, do Aqui Agora. Eu quero botar uma foto agora que é muito importante. Põe a foto do Albino Castro pra gente. Esse cara que vai aparecer aí agora é um cara maravilhoso, espetacular. Pouca gente sabe o nome inteiro, não sei se você sabe o nome inteiro dele. Albino Castro Freasa Filho. Esse cara é um cara espetacular. Era o homem do dia a dia. Né? O Marcos Wilson, claro, tinha uma importância muito grande no negócio, evidente, era o diretor-geral. Mas o cara que ali fazia o espelho, que a gente ficava ali reunido ali para fazer espelho, que fazia a máquina rodar, era este baiano, boa gente, Albino Castro Filho. Grande figura. Com quem eu e Luiz Mendes temos o privilégio de ter a amizade até hoje. Né? Até hoje com ele. Há algum tempo não almoçamos juntos, mas vamos voltar a ter a nossa rotina de almoço junto. Albino Castro foi um dos diretores do Aqui Agora, né?
O Albino Castro, ele tinha, eu acho que dos diretores do Aqui Agora ali, o Luiz Mendes, claro, estava ali coordenando também, né, ajudando, auxiliando na direção, mas dos diretores ali do maior escalão. Do departamento de jornalismo. Do departamento de jornalismo, o cara que realmente... Exatamente. O cara que realmente tinha o Aqui Agora dentro de si, era o Albino Castro, né? Sim. Porque ele tinha que tê-lo, porque toda hora ele estava ali, ele que fazia, ele que trombava na área. Fazia espelho juntos todo dia. Ele que com o seu velho charuto, ele trombava na área. É uma homenagem que a gente está fazendo aqui para o Albino Castro, um dos grandes diretores de jornalismo. Um grande abraço para o Albino aqui, né? Tony, você foi muito na sala do Albino? Olha, o Albino, eu tenho uma passagem com ele, que ele... Tony, vem aqui, ele me chamou na sala dele. Falei, nossa, eu vou tomar uma agora, acabou a minha passagem por aqui. Acabou. A gente tá dentro de um carro da polícia e grava 1 hora e traz pra mim. Aí ele mandou, eu entrei, porque naquela época ninguém fazia essa coisa de entrar dentro de um carro da polícia e acompanhar a polícia. Grava 1 hora direto pra mim. Aí eu, sou muito grato ao Albino, que deve estar vendo a gente, que ele sempre foi um cara assim, que apoiou muito a gente, o nosso trabalho. Agora, tem uma história do Marcos Wilson que é muito legal. A gente fazia muito aquelas as ações da polícia à noite. Sim. Né? Então era naqueles lugares assim, né, que você ouviu aquele negocinho. Aí o Marcos Wilson falou assim, mas tá um pouco parado, precisa pôr um cachorro. Aí acharam lá o Então, toda vez que tinha isso, o editor de imagens colocava ali, né? Aquele cachorro no meio. Era um negócio maravilhoso, porque, né, dava aquela impressão mesmo, aquela conotação. Mas bom, Luiz, e aí eu fiquei até dia 31 de julho de 1996. Me desincompatibilizei porque eu fui candidato a vereador, fui vereador na cidade de São Paulo por uma legislatura, devo ao Silvio Santos, devo ao Marcos Wilson, devo ao Albino Castro, a minha legislatura na Câmara Municipal de São Paulo, e devo principalmente às pessoas que vinham Aqui Agora. Porque eu fui vereador em função do sucesso que eu tive com o Aqui Agora. Eu não fui um vereador de bairro, um vereador de nicho, nada disso. Eu fui um vereador da cidade inteira. E tem uma característica que eu guardo comigo como uma curiosidade muito legal, que eu tive pelo menos um voto em todas as urnas da cidade de São Paulo. Pelo menos um voto em todas as urnas da cidade de São Paulo. E devo isso ao Sistema Brasileiro de Televisão, evidentemente. Né? Claro, ao Silvio Santos, com quem nós trabalhamos. Você trabalhou mais, eu trabalhei 15 anos lá. Perto de 15 anos, você trabalhou 20 e tantos anos 25, lá. Né? Quase. 25 anos lá. Mas, então, o Aqui Agora chegou uma hora, eu não sei se você pensa assim, Luiz, que o Aqui Agora perdeu um pouco a mão. Sim. Né? O que é perfeitamente normal. Porque eu não acho que o Aqui Agora era tão sazonal quanto foi. Eu acho que o Aqui Agora caminharia mais. Sim, tanto é que os filhotes dele, vamos falar assim, estão aí até hoje. Estão aí até hoje, né? Mas eu acho que tem alguma coisa com a minha saída, mas eu não sou o cara mais importante do Aqui Agora. Não é nada disso. Mas eu acho que quando a pessoa vê aquela imagem, fixa aquilo... Né? E o cenário azul também foi uma coisa... o cenário azul foi uma coisa terrível. Que o símbolo de uma mudança de postura. De postura. O Aqui Agora está aqui... É vermelho, vermelhão, exatamente. E quando a gente vai para Anhanguera, o jornalismo, o SBT todo sai da Vila Grêmio, vai para Anhanguera, o jornalismo junto, muda o cenário, fica azul. E aí ficou uma coisa mais light, mais vamos chamar que o povo não queria. Que não era o Aqui Agora. Ou você faz um jornal como Aqui Agora, ou você faz outra coisa. Faz outra coisa. Né? E aí ele acabou durando pouco, eu não sei agora. Termina no começo de 97. 97. Né? No começo de 97 ele termina, né? Se não me engano, maio de 97. Por aí. Abril, maio ele terminou, né? Ele não resistiu muito mais. Eu me lembro que eu estava de férias, eu tinha tirado férias. Eu ia viajar, o Ademar Dutra, saudoso Ademar Dutra, me liga. Aí me falou assim, Luiz, o Aqui Agora acabou. Então você tem aí um mês que está de férias, que é pro tempo de você ver se encaixa alguma coisa para continuar por aqui, porque senão você vai vencendo tuas férias, você vai ser demitido. Aí eu corri, consegui me encaixar, fazer outras coisas no SBT, eu tinha já mais de 20 e tantos anos lá dentro, não foi tão complicado. Mas eu perdurei, mas eu tive uma sobrevida no SBT. Assim,
como tudo na vida, né? Há um desencaixe uma hora, há um desacerto aqui, outro desacerto lá. Talvez, não sei se é isso, mas talvez tenha caído um pouco em demasia para só as matérias mais pesadas, enfim. Porque o Aqui Agora, para mim, tinha um negócio que era importantíssimo. Você tinha que dar o remédio, mas tinha que dar um doce. Sabe? O remédio só, quando você dá só o remédio, o amargo do remédio, ele tem que ser dosado. Porque senão você acaba também não tendo a cura ou não tendo a simpatia de quem está tomando o remédio. Né? Então, mas foi um sucesso. Foi um sucesso tremendo. Um dos grandes sucessos da televisão brasileira. Né? Eu tenho certeza absoluta disso. A gente está terminando o nosso podcast. O Luiz Mendes é um dos caras da televisão brasileira pelos quais eu tenho o maior respeito. Maior respeito. Eu um dia fui contratar, não, eu pus acho que no Facebook, uma coisa você me ligou e falou, pô, eu queria fazer isso. Eu falei assim, vou. Eu falei, Luiz, eu não vou contratar você, porque você merece muito mais do que esse cargo que eu estou tirando. No fim, você até foi, né? Foi trabalhar comigo e tal. Porque eu tenho o maior respeito. O Luiz, se vocês viram o maior palhaço da televisão brasileira em ação, que é o Bozo, é em função desse cara aqui. Porque o Silvio Santos não sabia o que fazer com o Bozo, e o Luiz pegou o Bozo e fez um sucesso tremendo. E também participou desse sucesso do Aqui Agora e outros tantos, né? Que ele participou no sistema brasileiro de televisão. E o Luiz tinha uma qualidade muito legal também, que ele deixava a gente jogar truco no núcleo infantil. A gente podia ficar lá segunda-feira à noite, que era a gravação do jogo. O primeiro chileno, que chamava Alex também, roubava um dos litros de uísque do jogo, dava pra gente, a gente tomava uísque e jogava truco o tempo todo. Então, essa televisão, o sistema brasileiro de televisão... E todo mundo sabia. Não é que foi uma coisa escondida. Não era nada escondido. O uísque do jogo. Quer dizer, aquela caneca lá tinha o uísque. Não. Alguém tomava uísque lá, né? Alguém tomava uísque. E ele... Vai tomar uma garrafa menos. Toda segunda-feira tomava uma garrafa menos, porque ia uma garrafa para lá. O Alex trazia pra gente lá. Mas o Luiz falou uma coisa importante, né? Todo mundo sabia. E assim, é claro que... Eu, por exemplo, não sou saudosista. Eu tenho uma música do Belchior, eu sempre digo isso. A música Velha Roupa Colorida tem uma frase que eu levo para minha vida. O passado é uma roupa que não nos serve mais. E precisamos todos rejuvenescer. Essa música Velha Roupa Colorida eu acho uma coisa maravilhosa, né? Você não sente e não vê que eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança está para acontecer. Porque era novo, jovem, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Né? É uma coisa maravilhosa. Isso eu prefiro ouvir da boca da Elis Regina do que da sua. Claro, sem dúvida. Né? Até porque ela canta muito melhor. Né? Essa música cantada pela Elis Regina é uma das coisas mais emocionantes que tem na música brasileira. Mas é assim, e a letra é maravilhosa. A letra é maravilhosa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não está aqui sendo saudosista, não. A gente está aqui contando um pedaço importante da história do jornalismo da televisão brasileira, quer as pessoas queiram, quer não. Sem dúvida. E quem não quis, o problema é deles. Né? Nós quisemos. 30 e tantos pontos na cabeça e nós quisemos. Né? Mas eu quero agora, no final do Aqui Agora, eu vou mostrar algumas fotos aqui, porque nós vamos... Eu vou trazer... Todas as pessoas que eu puder trazer do Aqui Agora aqui, eu vou trazer. As que eu não consegui, infelizmente, tenho certeza que não foi por falta de luta minha e do Tony para trazer. Mas esses cinco repórteres, né? Um deles a gente já mostrou aqui, né? Que é o Luiz Lopes Correia, mas a gente vai mostrar novamente. E outros 4 repórteres já deixaram a gente, já deixaram esse plano, já deixaram o planeta. Mas foram especiais para o Aqui Agora. Especiais e pra gente, pra nossa vida, pra vida da gente. Então, olha, começa aí, pode começar, pode pôr a foto que você quiser aí, pode pôr a foto que você quiser, tá aí, ó. Não, Marcos não, o Marcos é diretor. Aí, ó, deixa aí, Luiz Lopes Correia. Já falamos do Luiz, um grande apresentador, fazia a editoria internacional do Aqui Agora. Pode mudar a foto.
Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco, uma das figuras mais icônicas da televisão brasileira. Aí tem gente, você sabe como é que tem gente que apresenta o Jacinto, ou que põe nas reportagens que faz, o pioneiro do mundo cão. Sabe, é uma imbecilidade, mas deixa pra lá. A nossa homenagem é pra Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco. Pode ir mais uma. Wagner Montes, eu tenho uma amizade com esse cara maravilhosa, sabe? Wagner Montes é um cara espetacular. Eu tive o privilégio de dirigi-lo depois, em 2003, na Record. Na Record, né? Aqui em São Paulo. Depois ele foi transferido pro Rio de Janeiro. E aí ficou a Record lá, né? precisava de coisas no Rio de Janeiro, e aí ele... Wagner Montes também, né? Figura fantástica, né? Pode. E Cândido Gil Gomes, que foi um dos grandes amigos também que eu tive no Aqui Agora. E o Gil, eu vou terminar com uma historinha que eu tenho com o Gil, que é assim, meu pai, eu tinha 13 para 14 anos, meu pai me deu uma Rural Willis para eu buscar a féria de uma padaria que ele tinha em Mairi, porém eu tinha que ir pela estrada de Santo Inês, porque eu não tinha carta. Né? Eu dirijo desde muito moleque, ia lá buscar o dinheiro, ver que se precisava de alguma coisa na padaria e trazia. Né? E eu, nesse caminho de ir e voltar, eu ouvi o Gil. E quando eu estava chegando em São Paulo, invariavelmente, estava chegando ali perto de um outro estabelecimento que meu pai tinha, o Gil estava terminando o caso. Eu sabia a última frase. Ele dizia, e ele morreu. Mas eu queria ouvir dele. Claro. E eu não desligava o carro. Eu ficava dentro do carro esperando terminar o programa. E depois esse cara foi ser meu companheiro de trabalho, nosso companheiro de trabalho, nosso, né, de nós três. E uma pessoa maravilhosa, inacreditável. Então, com a imagem do Gil, Luiz, eu quero agradecer você. Foi um prazer estar aqui com a gente, você ter falado um pouco do Aqui Agora. Né? É sempre bom falar de coisas boas que aconteceram na vida da gente. Claro, sem dúvida. De pessoas amigas que teve o privilégio de conviver, de compartilhar coisas boas, é sempre muito divertido e eu gostei muito aqui. É muito legal. Tony Castro, vamos continuar, né? É isso, vamos continuar e agradecer a todos e sempre lembrando que nós temos o Aqui Agora News diariamente com os assuntos e é para se inscrever e é para... A gente está fazendo 3 ou 4 edições, geralmente, isso, né? No Aqui Agora News. Mas a gente tem uma característica, é bom, a gente, só para frisar no final do nosso podcast, que é o seguinte, a gente não estabeleceu horário. Porque na rede social é bom que você põe uma hora, um dia aqui, um dia aqui, um dia aqui, um dia aqui, para você ir pegando todo mundo, né? Então, e como na rede social fica lá o negócio, não é uma coisa, né? Que não tem que se perder ou não ver mais. Não tem que... Você pode ver a qualquer momento, o momento que você quiser. Bom, então olha, gente, muito obrigado a você que esteve conosco aí. Foi mais uma vez um prazer. Semana que vem tem mais um podcast Ivo Morgante Aqui Agora, com a participação especial do meu amigo Tony Castro. E eu tenho certeza absoluta que a gente está fazendo um trabalho que, além de estar fazendo um trabalho junto às notícias atuais, fazendo um trabalho de contar um pedaço marcante da história do jornalismo brasileiro, da TV brasileira. Tá bom, gente? Então, olha, semana que vem tem mais. Fique com Deus, saúde e felicidade sempre. Tchau, gente. Tchau.